Enquanto muitas pessoas acreditam que comprar um terreno no Brasil está cada vez mais caro, existe uma realidade pouco comentada acontecendo em várias cidades do país. Em pequenos municípios, longe das grandes capitais, estrangeiros estão descobrindo terrenos extremamente baratos e aproveitando oportunidades que muita gente ainda nem percebeu. Neste vídeo, vamos conhecer 7 municípios do Brasil onde estrangeiros estão conseguindo comprar terrenos muito baratos, lugares tranquilos, com potencial de crescimento e preços que podem surpreender. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juatuba, Minas Gerais. Juatuba, localizada a cerca de 50 quilômetros de Belo Horizonte, tem se tornado um ponto curioso no mapa para quem analisa oportunidades imobiliárias fora das capitais brasileiras. Apesar de estar dentro da região metropolitana da capital mineira, o município ainda mantém preços de terrenos significativamente mais baixos do que cidades vizinhas. Enquanto em áreas urbanas próximas a Belo Horizonte um lote residencial pode facilmente ultrapassar R$300 mil ou R$500 mil, em Juatuba ainda existem terrenos urbanos simples sendo anunciados entre R$35 mil e R$90 mil, especialmente em bairros em expansão ou loteamentos mais recentes que ainda estão em fase inicial de ocupação. Outro fator que ajuda a explicar esse cenário é a presença de atividades industriais e logísticas na região, o que cria uma base econômica estável sem provocar uma explosão imediata no preço da terra. A cidade possui acesso relativamente fácil a rodovias importantes e fica próxima de polos industriais que empregam milhares de trabalhadores da região metropolitana. Mesmo assim, boa parte do território municipal ainda apresenta áreas pouco urbanizadas, o que permite que loteamentos novos continuem surgindo com preços acessíveis. Em alguns casos específicos, terrenos de 360 metros quadrados a 500 metros quadrados podem ser encontrados entre R$30 mil e R$60 mil, algo praticamente impossível de encontrar em cidades maiores da mesma região. Para investidores estrangeiros acostumados com mercados imobiliários muito mais caros, esse tipo de preço representa um custo de entrada extremamente baixo. Em vários países da Europa ou da América do Norte, um terreno urbano dificilmente custaria menos do que dezenas de milhares de dólares, enquanto em cidades como Juatuba ainda é possível adquirir lotes por valores equivalentes ao preço de um carro popular no Brasil. Essa diferença de escala nos preços acaba despertando o interesse de compradores que buscam diversificação de investimentos ou simplesmente querem manter propriedades em regiões que ainda têm espaço para crescimento urbano gradual. Itapuí, São Paulo. Itapuí é uma pequena cidade do interior paulista que raramente aparece em rankings de investimentos imobiliários ou em listas de cidades em expansão acelerada, mas exatamente essa característica mantém os preços da terra relativamente baixos. Com pouco mais de 10 mil habitantes e um crescimento urbano moderado, o município não sofreu o mesmo processo de valorização imobiliária observado em cidades maiores do interior de São Paulo. Enquanto terrenos urbanos em cidades como Bauru, Marília ou Campinas podem facilmente ultrapassar R$200 mil, em Itapuí ainda existem lotes residenciais sendo vendidos na faixa de R$40 mil a R$80 mil, dependendo da localização e da infraestrutura do loteamento. A estrutura da cidade é simples, mas funcional, com comércio local, serviços básicos e ligação rodoviária com municípios maiores da região. Isso significa que, mesmo sendo uma cidade pequena, ela não está isolada economicamente, o que mantém algum nível de atividade imobiliária constante ao longo dos anos. Em bairros mais novos ou loteamentos periféricos ainda em processo de ocupação, terrenos de 250 metros quadrados a 400 metros quadrados podem aparecer com valores próximos de R$40 mil a R$70 mil, o que representa um custo extremamente baixo dentro do mercado imobiliário paulista, considerado um dos mais caros do país. Para compradores estrangeiros que analisam mercados imobiliários emergentes, cidades com esse perfil acabam chamando atenção porque permitem adquirir propriedades com investimento relativamente pequeno. Em muitos casos, o valor de um único terreno em cidades maiores do estado de São Paulo seria suficiente para comprar vários lotes em municípios menores como Itapuí. Essa diferença cria oportunidades interessantes para estratégias de longo prazo, principalmente para investidores que procuram regiões onde o preço da terra ainda não passou por ciclos intensos de valorização e onde ainda existem áreas disponíveis para expansão urbana futura.
Nepomuceno, Minas Gerais. Nepomuceno é um município localizado no sul de Minas Gerais que, apesar de possuir uma economia agrícola relativamente ativa, permanece fora dos grandes circuitos imobiliários do país. A cidade tem cerca de 30 mil habitantes e uma forte tradição na produção de café, o que mantém a economia local estável, mas sem gerar uma pressão imobiliária intensa como acontece em regiões mais industrializadas. Esse cenário faz com que os preços da terra permaneçam relativamente baixos, principalmente quando comparados a cidades maiores da mesma região, como Varginha ou Lavras. Em bairros periféricos e loteamentos novos, ainda é possível encontrar terrenos urbanos sendo negociados aproximadamente entre R$ 30 mil e R$ 70 mil, dependendo da infraestrutura do local. A geografia do município também contribui para esse mercado mais acessível, já que Nepomuceno possui muitas áreas ainda pouco urbanizadas ao redor da cidade. Isso permite que novos loteamentos apareçam com certa frequência, mantendo uma oferta constante de terrenos disponíveis. Em alguns casos, lotes urbanos de 300 metros quadrados a 400 metros quadrados podem ser encontrados na faixa de R$ 35 mil a R$ 60 mil, enquanto áreas maiores destinadas a chácaras ou pequenas propriedades rurais podem custar entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, dependendo da localização e do acesso por estrada. Em comparação com regiões metropolitanas brasileiras, esses valores ainda representam uma diferença enorme no custo da terra. Para investidores estrangeiros interessados em pequenas propriedades rurais ou terrenos amplos em cidades tranquilas, municípios como Nepomuceno acabam surgindo como oportunidades curiosas. Em muitos países desenvolvidos, adquirir um terreno de centenas de metros quadrados ou uma pequena área rural exige investimentos muito altos, frequentemente superiores a centenas de milhares de dólares. Já em cidades agrícolas brasileiras de médio porte, como Nepomuceno, ainda é possível comprar terrenos por valores equivalentes a poucos milhares de dólares, o que desperta interesse principalmente de compradores que buscam propriedades para projetos rurais, moradia alternativa ou simplesmente para manter como reserva patrimonial. Esmeraldas, Minas Gerais. Esmeraldas é um município situado na região metropolitana de Belo Horizonte que apresenta uma realidade imobiliária bastante particular quando comparado a outras cidades próximas da capital mineira. Apesar de estar relativamente perto de Belo Horizonte, grande parte do território de Esmeraldas ainda possui características rurais ou semi-rurais, com bairros afastados do centro urbano e extensas áreas de loteamentos voltados para chácaras ou moradias em terrenos maiores. Essa configuração urbana faz com que o preço da terra permaneça relativamente baixo, mesmo considerando a proximidade com uma das maiores capitais do Brasil. Em diversas áreas do município, principalmente em loteamentos voltados para chácaras ou terrenos maiores, é possível encontrar lotes de 500 metros quadrados a 1.000 metros quadrados sendo vendidos entre R$ 40 mil e R$ 90 mil, dependendo da infraestrutura disponível e da distância até o centro da cidade. Em regiões mais afastadas ou ainda em processo inicial de urbanização, alguns terrenos podem aparecer até abaixo de R$ 40 mil, algo que praticamente desapareceu em muitas outras cidades da região metropolitana. Essa disponibilidade de terrenos grandes por preços relativamente baixos faz com que Esmeraldas se torne uma alternativa para quem procura áreas maiores sem pagar os valores elevados de cidades mais consolidadas. Esse tipo de mercado chama a atenção de investidores estrangeiros que procuram propriedades amplas em regiões próximas a grandes centros urbanos, mas sem os preços típicos de áreas metropolitanas. Em muitos países, terrenos com dimensões próximas de 1.000 metros quadrados próximos a grandes cidades custariam valores extremamente altos, muitas vezes superiores a centenas de milhares de dólares. Em municípios brasileiros com perfil semi-rural como Esmeraldas, entretanto, ainda é possível adquirir terrenos relativamente grandes por valores entre R$ 50 mil e R$ 80 mil, o que cria um contraste enorme quando comparado com o mercado imobiliário internacional e explica por que cidades desse tipo começam a aparecer no radar de compradores de fora do país. Piúma, Espírito Santo. Piúma é uma pequena cidade litorânea do Espírito Santo que, apesar de ter praias conhecidas na região, ainda mantém um mercado imobiliário relativamente acessível quando comparado a outros destinos costeiros do Brasil.
Enquanto cidades turísticas mais famosas do litoral brasileiro apresentam terrenos próximos ao mar frequentemente acima de R$ 400 mil ou R$ 500 mil. Em Piúma ainda existem áreas urbanas e loteamentos residenciais onde terrenos podem aparecer entre R$ 70 mil e R$ 150 mil, especialmente em bairros um pouco mais afastados da orla principal ou em regiões que ainda estão em processo de expansão urbana. A cidade possui pouco mais de 20 mil habitantes e vive basicamente do comércio local, do turismo regional e da pesca, o que faz com que o crescimento imobiliário aconteça de maneira mais lenta. Essa característica impede uma valorização acelerada da terra e mantém oportunidades relativamente acessíveis para quem deseja comprar terrenos próximos ao litoral. Em alguns loteamentos mais novos ou em bairros que estão se expandindo para áreas antes pouco ocupadas, é possível encontrar lotes de 250 metros quadrados a 360 metros quadrados sendo negociados por aproximadamente R$ 80 mil a R$ 120 mil, valores considerados baixos para cidades litorâneas brasileiras. Para investidores estrangeiros acostumados com mercados imobiliários costeiros extremamente caros em seus países de origem, esse tipo de preço chama bastante atenção. Em muitos países europeus ou mesmo em cidades costeiras da América do Norte, possuir um terreno próximo ao mar exige investimentos milionários. Em municípios litorâneos menores do Brasil, como Piúma, ainda é possível adquirir terrenos por valores que muitas vezes equivalem ao custo de um pequeno carro usado, o que acaba despertando interesse de compradores que buscam propriedades para segunda residência, projetos turísticos ou simplesmente investimentos de longo prazo em regiões costeiras ainda pouco exploradas. Paraguaçu Paulista, São Paulo. Paraguaçu Paulista é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo que possui uma estrutura urbana relativamente completa para um município de médio porte, mas que ainda mantém preços imobiliários muito abaixo das cidades maiores da região. Com cerca de 40 mil habitantes e uma economia baseada em agricultura, comércio local e serviços públicos, a cidade não passou pelo mesmo processo de valorização imobiliária observado em polos regionais como o Presidente Prudente ou Marília. Esse cenário permite que terrenos urbanos ainda sejam encontrados em valores relativamente baixos dentro do contexto do mercado paulista. Em diversos bairros da cidade, principalmente em loteamentos mais recentes ou em regiões periféricas, terrenos de 250 metros quadrados a 400 metros quadrados podem ser encontrados entre R$ 45 mil e R$ 90 mil, dependendo da infraestrutura disponível e da proximidade com o centro urbano. Em alguns casos específicos, terrenos maiores destinados a pequenas chácaras ou áreas de lazer podem chegar a R$ 120 mil ou R$ 150 mil, valores ainda considerados modestos quando comparados a cidades maiores do estado. Essa diferença de preços ocorre porque o crescimento populacional da cidade é relativamente estável, o que evita pressões especulativas muito fortes sobre o mercado imobiliário local. Esse tipo de realidade acaba despertando o interesse de investidores estrangeiros que procuram cidades estruturadas, mas onde o custo da terra ainda não atingiu níveis elevados. Em muitos mercados internacionais, adquirir um terreno urbano de 300 metros quadrados em uma cidade organizada exige investimentos que podem ultrapassar facilmente o equivalente a centenas de milhares de reais. Em municípios do interior paulista como Paraguaçu Paulista, entretanto, ainda é possível comprar terrenos por valores abaixo de R$ 100 mil, o que permite estratégias de investimento mais acessíveis e diversificadas para compradores que observam o mercado imobiliário brasileiro a partir de fora. Caicó, Rio Grande do Norte. Caicó é uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte considerada um dos principais centros urbanos da região do Seridó, uma área conhecida por sua forte identidade cultural e por uma economia baseada principalmente no comércio regional, na pecuária e em atividades agrícolas adaptadas ao clima semiárido. Apesar de ser uma cidade relativamente importante dentro da região, o mercado imobiliário local ainda apresenta preços bastante acessíveis quando comparado a capitais ou cidades turísticas do Nordeste. Em bairros residenciais afastados do centro, terrenos urbanos podem ser encontrados aproximadamente entre R$ 25 mil e R$ 60 mil, dependendo da localização e do tamanho do lote. A cidade possui cerca de 70 mil habitantes e desempenha um papel regional importante como centro comercial e educacional para municípios vizinhos. Mesmo assim,
O crescimento urbano ocorre de maneira gradual e sem grandes pressões imobiliárias, o que mantém os preços da terra relativamente estáveis ao longo do tempo. Em algumas áreas periféricas ou em loteamentos novos, terrenos de 200 metros quadrados a 300 metros quadrados podem aparecer por valores próximos de R$30 mil a R$50 mil, enquanto áreas maiores ou terrenos destinados a pequenas propriedades podem variar entre R$60 mil e R$120 mil, dependendo da infraestrutura e do acesso por estrada. Para investidores estrangeiros interessados em mercados imobiliários emergentes, cidades do interior nordestino como Caicó representam uma realidade completamente diferente dos mercados saturados encontrados em muitas partes do mundo. Em países onde a terra urbana se tornou extremamente cara, a possibilidade de adquirir terrenos por valores equivalentes a poucos milhares de dólares acaba sendo vista como uma oportunidade incomum. Embora cidades desse tipo não apresentem crescimento imobiliário explosivo, elas oferecem algo que está desaparecendo em muitos mercados globais: terrenos amplos, preços baixos e espaço para expansão urbana gradual ao longo das próximas décadas. Esses municípios mostram que, mesmo em um país com grandes cidades cada vez mais caras, ainda existem lugares onde o preço da terra permanece surpreendentemente acessível. Em regiões menos exploradas do Brasil, terrenos que custariam centenas de milhares de reais em centros urbanos ainda podem ser encontrados por R$30 mil, R$50 mil ou R$80 mil, o que acaba despertando o interesse de investidores de fora do país. Se você gostou de conhecer essas cidades e quer descobrir mais lugares pouco conhecidos e oportunidades pelo Brasil, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos.